Muito bem, meus amigos, voltamos com o programa Entre Linhas, no oferecimento do Brasão Palace Hotel, daquele Presidente Prudente, na Rua Barão do Rio Branco 451, hotel de primeira, tá? Conversamos aqui com o nosso pré-candidato a prefeito, o Presidente Prudente, tudo pré, nós estamos enrolados com a língua aqui, hein, Juliano? Juliano Borges, tá igual você, vou começar a falar igual Cebolinha. Ô Juliano, você estava dizendo que a intenção é atrair investimento para que o próprio comerciante possa progredir e crescer. Eu lembrei de uma conversa que eu tive com um empresário, ele falou o seguinte: não virá indústria para Presidente Prudente, porque aqui nós não temos via de acesso rápida para escoamento da mercadoria e água, que uma indústria precisa de água. Eu falei, caramba, ele falou, Prudente é uma cidade de comércio. Você passa nas principais avenidas aqui, é comércio. Então, nesse caso desse investimento, seria nesse setor ou com intenção de abrir outros segmentos? Não, você tem automobilístico, você tem outras possibilidades, né? Hoje você tem, com a tecnologia, você tem como dinamizar a questão da indústria. A indústria, ela tem um papel muito importante. É o que gera um emprego de qualidade. É o que dá condições à cidade desenvolver. O seu vice mesmo é industrial. A ideia é essa. Quando a gente trouxe o Vadir, a gente convidou o Vadir para fazer parte conosco nessa caminhada, era no sentido de trazer a expertise dele, somada a minha no sentido de dialogar lá em Brasília. Eu trabalhei 4 anos em Brasília, na Câmara dos Deputados. Então, eu conheço lá, sei como funciona. E aí eu falei, Vadir, nos ajude nessa agenda. Eu sei que você tem vontade de trabalhar, e nós temos a condição de abrir portas. Porque em Brasília tem a ABDI. Você sabe que a ABDI? Agência Brasileira de Desenvolvimento da Indústria. E tem recurso para isso, através de startup, enfim, uma série de questões. E o Brasil, nos próximos anos, vai trabalhar a questão da reindustrialização do país. Porque com a pandemia percebeu que muitos aparelhos que faltaram aqui em virtude da sua indústria não ter. Então, quer dizer, Prudente tem que estar inserido nesse contexto. E outra questão que ele colocou para nós foi o seguinte: a educação. Trazer o sistema SES de ensino para o município. Porque isso dá condições de nós dialogarmos com a Fiesp, com a Ciesp, no sentido de colocar Prudente também nessa agenda. E aí você tem uma agência, essa ideia de ter uma agência, você tem uma agência, tem uma CDEP forte, você tem um escritório avançado em Brasília, que faça esse diálogo com os organismos lá internacionais e nacionais que há em Brasília. Você começa a criar, fomentar pequenos negócios na cidade, porque a indústria vai surgir com pequenos negócios. Sim. Não adianta vir, se alguém vier aqui falar para você, vamos trazer uma indústria grande para Prudente, está mentindo. Porque a indústria ela vem quando você tem formação. É mão qualificada. Tem formação, isso demora. A formação, se você quiser algumas empresas, algumas indústrias trazer para Prudente, você vai ter que ter 4, 5 anos de formação de mão de obra. Então não é da noite para o dia. Você tem a questão das questões que vão em torno da indústria, que é as pequenas empresas. Você tem que criar essas estruturas. Quer dizer, é muito complexo. Se fosse fácil, todo mundo teria indústria na sua cidade. Não é doando terreno, não é dando isenção. Não, isso aí é o mínimo, A maioria fala isso, que se doar um terreno, se fizer uma isenção, igual dos distritos industriais que nós temos aqui em Prudente, vem empresa, ou vem indústria no caso. Eu estou vendo um monte de distrito industrial, mas não vejo essas grandes indústrias. Porque não é só isso. Precisa de investimento a longo prazo, precisa de formação de mão de obra. Eu lembro quando eu estive em Brasília, tinha um representante de Taipei. Eu tive a oportunidade de sentar com ele e almoçar. Quais são as grandes dificuldades para trazer uma indústria de fora? Primeiro, a mão de obra. Isso é importante, a questão da mão de obra qualificada. Isso faz porque a empresa não vai trazer, né? O local, né? Se você tem serviços básicos que facilitam a vida de quem vem, né? Porque uma coisa é você vir para uma cidade que não tem serviços básicos, né? Segurança, educação. A rede hoteleira de Prudente é muito boa. Muito boa, Prudente é muito boa. Quer dizer, e aí, essa questão de distância, isso aí não existe. Porque China está longe de Prudente, não está? Quantos produtos vêm da China para cá? Chegou um aí que está matando bem muito. Então, a distância, esse negócio de longe da capital,
Isso é conversa, porque Prudente, por Você exemplo... está falando de questão de escoamento. As rodovias aqui são duas praticamente. Mas a Raposo Tavares nós podemos olhar com outra forma de oportunidade. E a Assis Chateaubriand, né? Nós estamos próximos de 3 estados, né? Sim. Então, alguns olham de forma negativa, Paraná e Minas. Alguns olham de forma negativa, outros podem olhar de forma positiva, depende de qual ângulo que você está e qual oportunidade que você visualiza sobre isso. E qual que você quer atingir. E quais são as condições que você tem que criar. Então, ninguém faz nada cair do céu, tem que trabalhar. E aí é o grande desafio, e entender também, porque você tem que ter condições de facilitar o crédito para quem quer investir na cidade. Isso é importante. Lutar para a questão de diferenciação de algum imposto. Isso é do prefeito. O que falta para nós aqui, Aparecida, é ter um prefeito que tem uma visão macro. Que ele entender que não é só Prudente, ele tem que olhar a região. Porque se a gente não tem um prefeito que entenda a dinâmica da região, que seja parceiro dos prefeitos da região, Prudente não vai avançar. Porque há uma necessidade, a Prudente é uma liderança. Tem que assumir esse papel de liderança na região. Porque se não tiver essa liderança, fica manco a região. Se a Ilmas vai mal, o Prudente vai mal. Não adianta a gente ter essa sensação que, olha, nós vamos começar só em Prudente. Ou ao contrário, se Prudente vai mal, a região vai mal. Não, a região já foi mal. Então. Prudente está mal, a região nem existe. Então, esse é o grande desafio. É um gestor que tem a capacidade de olhar Prudente como uma metrópole, que tem a condição... Por isso que eu falo, ter um escritório em Brasília, uma agência de desenvolvimento, que futuramente pode ser uma agência de desenvolvimento da região, chama todos os prefeitos, vamos fazer um aporte nessa agência, financiar... Mas a Unipontal não foi criada com esse intuito? A Unipontal, a UVAS, União dos Vereadores da Alto Sorocaba, mas existe ainda? É muita política. Existe a UVAS ainda? A UVAS... Deve ter amadurecido. Que nasceu depois da decisão... Porque teve a UVAS, tem a Unipontal, agora muito tem cacique para pouco espaço. Outro que tem mais. Qual é, meu chefe? O diretor está com a máscara ali. Tem a Minap, que é da Alta Paulista. A Minap é da Paulista, né? Mas não tem nenhum. Mas o grande desafio é que nós não temos nenhuma agência de desenvolvimento da região. Eu lembro que escrevi um artigo sobre isso no Imparcial em 2007. A importância de ter uma agência de desenvolvimento da região. Se Prudente, a Prefeitura de Prudente não puxar essa fila, você não vai esperar a Caiabu puxar essa fila. Então a Unipontal puxou o quê então? Aí a Unipontal é uma entidade que reúne prefeitos que visam discutir políticas junto ao governo federal e ao governo estadual. É uma linha política. Mas política do que ele discute? Agrária? Será? Políticas públicas, aí busca recurso, enfim. É diferente da CIVAP em Assis, que é o consórcio do Vale da Paranapanema. O consórcio a CIVAP está bem avançado em relação à Unipontal. É outra estrutura. Eu conheço a CIVAP há muito tempo. Mas reúne um grupo de prefeitos. De prefeitos, mas com viés regional, desenvolvimento regional. É outro viés. Com a Secretaria Executiva, que é uma ex-prefeita de Tarumã. Então é uma estrutura para frente. Lá está avançando, está desenvolvendo a região lá. E o Prudente está ficando para trás. Porque aqui só discute política. Política, fala. Eu escuto essa questão da ferrovia, fala. E a aí, extensão da Castelo Branco. Fica nessa... O que nós temos que ter é uma ação mais pontual. O município tem que criar condições, ao invés de emprestar dinheiro para construir algumas estruturas que não vai servir ao município, fazer esse trabalho no sentido de empregos. É uma diferença. Em vez de você fazer esse empréstimo para construir espaço, que vai gerar custos, despesas, que não vai servir à população, você pega dinheiro através da agência, através das articulações com o fundo perdido, com o BID, começa a colocar dinheiro na agência, a agência começa a emprestar dinheiro para os empresários na cidade ou na região. Aí você tem critérios técnicos, enfim, você estabelece critérios técnicos e você vai desenvolvendo a região. Porque você dá o terreno para o empresário, ele vai lá. Aí ele tem que construir o espaço dele. Tá. Aí ele está pagando o aluguel dele. Ele vai ter de contratar funcionário. Você acha que o cara que o cara tem condições de... Não tem. Difícil. Então o município... E você emprestar o dinheiro volta de 3 formas para a cidade. Volta o dinheiro através dos impostos, porque ele vai gerar mais impostos, ele vai pagar.
vai voltar através dos empregos que ele está criando e também dos juros que ele está pagando o dinheiro. Ele vai, além de devolver o dinheiro, ele devolve os juros. Quer dizer, é transformar uma agência que dê condições para a cidade desenvolver. Em qualquer lugar só desenvolveu a cidade ou a região com uma agência forte e presente. Nós temos no estado de São Paulo, desenvolve São Paulo, mas que não olha para Prudente, não olha para a nossa região. Então nós temos que tomar... a impressão que a gente está no fim do mundo, né? Então assim, nós temos que parar de ficar chorando o governo do estado, o governo federal. Nós temos que brigar, nós temos que ser um governo proativo. Olha, se não vai com tu, vai ser em tu. Então, essa não pode ser uma cidade onde tem as lideranças que ficam mendigando para o governo do estado e para o governo federal. Isso é ruim. Isso é ruim. Parece que o que nós temos melhor aqui são as pessoas, capital humano, juntar pessoas, somar forças, porque a cidade é muito dividida também. Somar força, mostrar que o importante para a cidade é desenvolver. E aí, não tem que ter prefeito preocupado com reeleição, não tem que ter prefeito preocupado se vai eleger deputado federal, tem que ter um prefeito preocupado em fazer a gestão do município e fazer a cidade desenvolver. Essa tem que ser a agenda do prefeito. Mas parece que tem um entrave ali que proíbe esse tipo de desenvolvimento do prefeito poder atuar. Por exemplo, nesse período de pandemia, é bom lembrar ao telespectador que nós estamos mantendo a distância social, tá? Temos máscaras, é que nós estamos aqui gravando o programa, estamos longe, aberto, né, local aberto, arejado, então não tem problema. Questão dessa pandemia agora, o pessoal ainda reclamando do sistema de transporte coletivo. Bom, não é agora que o sistema está ruim, já vem ruim já há muito tempo e ninguém resolve. Parece que entrava ali, um fala uma coisa, outro fala outra e o povo só indo a ladeira abaixo. A impressão que nos dá é que o contrato foi feito contrariando o usuário. Não é para o usuário. O usuário também muito. Eu dou risada. A gente dá risada porque vai chorar. Assim, nós temos muito claro isso, a revisão desse contrato. Porque um contrato que não inclui as questões dos pontos de ônibus. E outra, a quantidade de ônibus também, os horários também, né? E aí você passa na Washington Luiz, tem um toquinho lá. E só passa um ônibus. Perto do Prudente Shopping. Só um. Você pega um cartão postal da cidade, que é um shopping do município da cidade. Você em época de chuva, você fica lá embaixo de chuva. Quer dizer, é uma cidade que... Época de calor, você fica debaixo do sol. Debaixo do sol. Então assim, nós temos que rever. Tem a questão... outros modais que a gente pode explorar, enfim, discutir, usar a linha aqui de trem no município. Tem essas conversas, mas elas têm que ver a questão da viabilidade, do impacto financeiro. Isso não é curto prazo, isso é médio e longo prazo, mas as pessoas têm que ter... A questão tem que ser resolvida a curto prazo. O prefeito que entrar lá, a primeira ação dele tem que ser voltada a isso. Porque não pode ficar esse lenga-lenga, ninguém resolve, CPI, enfim, e nada sai do papel. Então, já que você está entrando muito no comércio, vamos então num lenga-lenga aí que tem que ser a curto prazo e pelo jeito vai ser a longo prazo. Camelódromo, ali da Praça da Bandeira, desmancharam, uma parte está lá no terminal urbano, né? Eu não considero aquele ali terminal, mas falam que é, então vamos respeitar o nome, terminal urbano. Até colocaram o nome de um grande homem que não deveria levar aquele nome ali, coitado, mas tudo bem. Terminal urbano agora tem uma parte camelódromo e uma parte ônibus. O camelódromo aqui, eles estão sendo construído um mega camelódromo. Você acha que conclui isso daí? O próximo prefeito será que daria andamento? No seu caso você como pré-candidato sai e seja eleito, daria continuidade nessa obra miraculosa? Sim, daria continuidade. Não tem nenhum problema em dar continuidade. Dentro de um projeto social, a necessidade de que as pessoas que estão lá, a gente dê condições para elas saírem de lá, porque não é um espaço público. Não, dali da praça já saíram. Não, mas volta para a praça, dentro de um prazo, porque outro tem que assumir aquele espaço. Porque você faz a vontade. Essa foi uma ideia muito... tem que dar parabéns para o Agripino, porque quando ele criou o camelódromo, ele já demonstra o quanto ele tinha visão. A visão do empreendedorismo social, do empreendedorismo. Você dá condições da pessoa desenvolver, financia, e aí ele tem que sair dali. Ali é como se fosse uma mini incubadora, né? Ele fica ali um período,
E aí você tem que ter regras e tem que as pessoas têm que... Mas essas regras foram quebradas, né, Juliano? Mas igual aí, o caso popular, né? aí assim, enfim, Eu mas aí faltou gestão, faltou fiscalização. E aí o que nós podemos fazer? E isso é previsto dentro desse contexto da agência, é até financiar esses pequenos empresários que estão lá, que vão estar lá conosco, lá, voltando no camelódromo. Aí você dá um prazo, ó, você tem 24 meses para você sair daí. Vai entrar outro, a gente abre o processo. Então ele não fica ali eternamente como fosse dono. Não, é porque é um espaço público, né? Lamentavelmente, o camelódromo ali, com a ideia do professor Agripino, cada um que estava passando por necessidade, usava do emprego. Eu me lembro que teve até um box lá que a prefeitura construiu, deu até material, tudo. O rapaz pegou o box e vendeu. Então, meu amigo... Não, ali é um projeto social, ali é um projeto social. Agora, hoje você chega lá, agora não que desmanchou, mas até então, você chegava no camelódromo, o cara brigava lá por causa de boxe, aqui é meu, aquele lá é meu, aquele lá é meu. Pô, até porque nós temos que respeitar o comerciante. O comerciante, ele paga os seus impostos, está aqui no centro da cidade, e ali é um projeto social, então ali serve para o cara fazer como se fosse um processo de incubadora. Ele está ali um período, o município dá condições através do Banco do Povo, ou através da agência, de financiar. Para ele deslanchar o próprio negócio dele em outro lugar. Aí você vai dando... Seria os súditos da prefeitura, igual é os súditos da rainha na Inglaterra, quando chega lá um brasileiro, chega, quero ser o súdito da rainha. Durante o ano ela te mantém, você tem que se virar depois. Porque nós temos outra linha, a gente tem conversado a respeito disso, que a ONU tem um braço, que é a ONU Mulher. Ela chega a dar, através de cooperação técnica, até R$1 milhão para ações no município do empreendedorismo feminino. Que é esse mesmo formato. Você dá a capacidade, dá as condições, ele desenvolver, e aí você tem que, tem que dar lugar para outro agora, que esse vai aberto, é um box, é uma licitação, outros entram, fica um período e vai para frente. Isso você vai dando impulso na economia da cidade, você vai gerando empresas, vai direcionando através da linha de crédito, o que é interesse para o município, o que falta no município, aí criar mais concorrente do mesmo segmento. Aí você tem que ver o que está faltando e liberar a linha de crédito para aquilo. Essa é uma linha. Mas quem fazia essa pesquisa? Para a prefeitura? Sebrae. Sim. Sebrae. Você tem que... Não é inventar a roda. Acho que alguém que falar, vou inventar a roda está aí. O que tem que fazer é ela rodar de forma mais suave. E como você faz isso? A prefeitura tem um poder imensurável. Que é de articular os parceiros. Você tem universidades no município, boas universidades, você tem bons segmentos, boas entidades organizadas, a sociedade civil nossa é bem ativa, então é somar forças para que as agendas de desenvolvimento elas começam a alavancar. E nós temos uma oportunidade muito grande agora. Alguns podem falar, pandemia, nós vamos pegar uma prefeitura difícil e tal. Eu vejo ao contrário, eu vejo com uma grande possibilidade de alavancar a cidade. Porque as mesmas dificuldades que nós temos aqui, a Araçatuba está tendo, a Marília está tendo, a Assis está tendo. Toda a região, né? O mundo todo está... Agora, se a gente for lá lamentar, a gente perde o bonde da oportunidade. Perde mais uma vez o bonde da história, que é agora. Quem estiver preparado, e para isso acontecer, a importância do capital humano. A cidade que tiver o capital humano pensando lá na frente, vai deslanchar. Agora, quem ficar parado, lamentando, esperando que caia do governo federal ou do governo estadual a solução para os nossos problemas, vai ficar para trás. O que muitos estão dizendo aí, a respeito dos R$600 tem que ser pago. Eu não acredito, mas vamos prever, eu estou esperando o dinheiro que o Bolsonaro vai liberar aqui para o meu município. O que ele vai fazer com esse dinheiro então? Vai investir aonde? Vai falar um negócio desse, Juliano? Tem que criar condições. Não pode sentar lá e o município, eu falo sempre, o cargo do prefeito, ele não quer dizer que um cara, quando é um bom médico, ele vai ser um bom prefeito. Ele pode ser um cara que é um bom empresário, vai ser um bom prefeito. O cara tem que entender de gestão. O cara tem que saber como fazer a gestão do espaço e ser uma liderança que aglutine pessoas em torno das ideias. Porque você tem um prefeito que não tem um perfil de líder, de uma liderança, que aglutine pessoas, consegue trazer as pessoas do bem para o seu lado, para que possa propor algo diferente, isso fica muito difícil. Dificulta muito. Não, um prefeito sem liderança
é difícil. Ele tem que ter visão, ele tem que saber para onde que ele quer ir. Eu via muito o Agrippino e outros prefeitos, no sentido da região, né, o próprio IE em Rancharia, o Marco Rocha. Você vê lá em Assis, a região de Assis, enfim, as cidades que desenvolvem são prefeitos que têm claro o que quer. Visionário, né? Ele tem, pode estar errado, mas ele sabe onde ele quer chegar. Às vezes ele erra na mão, erra na voz, no tom de voz, mas ele tem objetivo. Então é muito fácil de trabalhar com pessoas assim. É muito mais, você sabe o que ele esperar dele, e às vezes até surpreende no que ele quer. Do que aquele que fala bonito, você tem medo? Não, acho que eu prefiro alguém que fala, que dá um berro e você sabe o que está pensando, né? Do que ninguém chega lá se não tiver uma estrutura, um grupo, uma liderança que realmente chega por merecer, né? Alguns conseguem chegar, mas não conseguem se sustentar. E assim eu prefiro não chegar. É isso que eu ia perguntar para você, qual que é o seu perfil então? Eu sou do cara que trabalha, quem me conhece, eu estava na juventude do município, domingo, 8 horas da manhã, eu estava em Floresta do Sul, com os projetos, à tarde em Ameliópolis, enfim, Ana Jacinta, as praças... Então assim, você tem que vivenciar aquele espaço, você tem que servir a cidade, você tem que se doar à cidade. Eu vejo o prefeito, a prefeitura, com um poder muito grande de transformar vidas. Esse é o grande desafio nosso, é transformar vidas. E quando você tem uma política clara nesse sentido, que dá condições às pessoas saírem de onde estão para algo melhor, não dá esmola ou dá assistencialismo, mas dá condições às pessoas desenvolver através de um bom ensino, através de uma ação cultural na ponta, de uma ação de esporte na ponta, você ter talentos. Eu ficava muito triste, Aparecido, posso falar com tranquilidade para você aqui, quando você via um adolescente que disputa karatê, querer disputar karatê em outra cidade, não ter dinheiro. Aí a mãe tem que vender pizza. Enquanto você tem algumas pessoas, é isso que eu falo, você tem alguns cargos que não deveriam existir, tá lá, ganha dinheiro, mas e aí? O que essa pessoa transformou na vida de outro? Esse é o grande desafio, a gente mudar o foco. Quando a gente fala de diminuir cargos em comissão, diminuir secretarias, é prestigiar as pessoas, é investir nas pessoas, nos sonhos das pessoas. A pessoa que quer ser karateca, porque é um drogado a menos na rua. Não tem noção. Quando eu trabalhei com jovens na cidade, eu pude vivenciar essa realidade. Então nós precisamos fazer uma transformação muito grande, porque não adianta a gente querer desenvolver a cidade se nós não tivermos um capital humano qualificado e capacitado para isso. E isso é criança, adolescente e jovem, não tem outra. Então por isso que eu falo, é a longo prazo. Uma cidade que não consegue fazer isso, as mentes brilhantes saem da cidade. Bom, estamos conversando com o pré-candidato a prefeito e presidente prudente, o Juliano Borges, pelo Podemos. Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco a gente retorna com o programa Entre Linhas.